O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. O Deus que se prega nesses púlpitos não é o Deus da Bíblia, não é o Deus Yahvé, não é o El Shaddai. Esse Deus que está aí está mais para um Papai Noel gordo, velho, aposentado da Previdência, do que para o grande santo de Israel. As pessoas não têm noção de Deus. Quando um cantor secular, alguns anos atrás, gravou uma música, quando Deus me desenhou, ele estava namorando, tal de Armandinho. O que ele fez? Ele blasfemou o nome de Deus, trouxe a ideia de um Deus carnal, que você dá tapinha nas costas, vira o boné dele para trás. Engraçado que essa é a visão que a igreja brasileira passa de um Deus frouxo, um Deus que não consegue resolver problema, um Deus imediatista, um Deus inócuo, inofensivo, um Deus que recebe ordem, bota Deus na parede, exige dele e manda ele ficar calado. Um Deus que só dá. Eu acho que eu entendi porque que a igreja está perdendo a guerra espiritual, porque os anjos estão ocupados demais assentando tijolo, atender a demanda de tanto de casa, de carro, está abrindo uma concessionária celeste. Esse é o Deus desse mundo, um Deus que você exige, um Deus que não se conhece nenhum atributo, só se conhece um atributo, o amor, e mal compreendido. Domingo, na igreja brasileira, o que ela comete é uma idolatria, porque ela não adora o Deus das Escrituras. Segundo a Reis diz, o meu povo fez para si ídolos. A igreja brasileira fez um Deus com a sua mente, fez o Deus que ela quer, um Deus que atende seus gostos, um Deus palatável, um Deus triunfalista, que só dá vitória, bênção e vitória. E ela pensa que ergue as mãos nos domingos e adora o Santo de Israel, mas ela não adora. Esse não é o Deus das Escrituras. Você sabe o que é os atributos de Deus? 99% das igrejas do Brasil nunca estudaram os atributos de Deus. É uma das doutrinas mais impressionantes. A teologia foi chamada a rainha das ciências em um tempo. E dentro da teologia, o ensino mais lindo era o ensino do ser de Deus. Eu estou fazendo uma série expositiva em nossa igreja do Evangelho. Depois que eu terminar, eu quero fazer um ano ensinando os atributos, atributo por atributo, domingo após domingo. O que é atributo? São qualidades que Deus arroga para si, características que Deus arroga para si. Atributos: onipotência, onisciência, onipresença, justiça, santidade. Você já ouviu falar na onipotência de Deus? O que significa Deus tem todo o poder, ter todo o poder? Significa que não há nada que Ele não possa fazer. Ele tem todo o poder. Só o ser humano, por exemplo, tem 60 trilhões de células. Cada célula tem uma fita DNA de 1,72 m. Só o ser humano. Se você amarrar uma fita DNA na outra, você dá várias voltas ao redor do mundo, com os metros de fita. Esse é o Deus Todo-Poderoso. O universo tem mais ou menos 90 bilhões de anos-luz. Significa que se você pegar uma nave espacial de uma ponta do universo até na outra, a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 90 bilhões de anos para chegar na outra ponta, aproximadamente. A Bíblia diz que Deus mede os céus a palmos. 2 palminhos de Deus deram os 90 bilhões. Você sabe quantos litros de água existem no mundo? Eu não tenho ideia, né? Você conhece milhão, né? Existe litros de água: 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão. 1 octilhão de litros d'água existe no mundo, aproximadamente. O que isso tem a ver com a onipotência de Deus?
Isaías 40 diz que Deus coloca os mares na concha da mão. Quando eu estava estudando isso, eu estava aqui escrevendo na minha mesa, e do lado estava o banheiro. Eu abri a torneira e falei, vou ver quantas gotas d'água cabem na minha mão. 1, 2, 3. A minha mão se encheu com 37 gotas d'água. Significa que o Oceano Atlântico e Índico Pacífico, 1 octilhão de litros d'água são para Deus como 37 gotas de água. Esse é o Todo-Poderoso de Jacó. É esse que eu quero crer, não é esse falsificado aí fora, não. Ele é onipotente. A Bíblia diz também que ele é onisciente. Vamos pegar a onisciência de Deus aqui. Você já ouviu falar da ameba? É um ser, é um protozoário unicelular, uma coisa que não presta para nada. Só o código genético de uma ameba, você preenche 1000 vezes a enciclopédia britânica. Só o código genético de uma ameba. Dá 4 bilhões de palavras no código genético de uma ameba. Quem calculou isso? O Deus que tudo sabe, o onisciente Deus, o Deus das Escrituras. Você sabia que a Lua tem uma distância de 83 mil quilômetros da Terra? Se essa distância fosse dobrada, haveria 3 marés por dia na Terra, que cobririam a Terra durante o dia, matando toda a vida animal e vegetal. Quem colocou a Terra aonde ela está? Quem calculou que lá daria certo? Darwin, o onisciente Deus. Você conhece o movimento de rotação e translação, né? Rotação, o movimento que a Terra faz em volta do próprio eixo, e a rotação, o que ela faz em volta do Sol. Se você diminuísse o tempo de rotação 1/10, os dias seriam 100 vezes mais longos. Mas por que ela roda na velocidade que ela roda? Quem calculou a distância, a velocidade, de forma harmônica e perfeita, para que convivamos aqui em perfeita harmonia? A onisciência de Deus, o Deus que tudo sabe. Tem mais, a onisciência, aqui está pouco para a onisciência. Quantos habitantes nós temos aproximadamente na Terra? Quem sabe? 7 bilhões. Agora você vai assustar. A onisciência de Deus significa que Deus sabe o que cada um dos 7 bilhões de habitantes pensa ao mesmo tempo. Espera lá. Cada ser humano tem a capacidade de processar 30 mil pensamentos por dia. Multiplica 30 mil vezes 7 bilhões. É alguma coisa elevada a 15. Deus consegue saber o que cada ser humano pensa, cada um dos 30 mil pensamentos, dos 7 bilhões, todos os dias, ao mesmo tempo. E eu vou ficar falando, Senhor, me dá uma casa. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. E que, se for estudar, eu fico só nesse tópico. Ele não falou outra coisa. Vamos piorar o negócio. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, que presumem que por muito falar será ouvido. Porque vosso Pai sabei o que necessitai, antes que lhe peçais. Quer dizer que ele ainda sabe todos esses pensamentos, multiplicar 30 bilhões vezes 7 bilhões vezes 1000, antes dele ser processado? Sim. Essa é a soberania, a sapiência, a ciência, o conhecimento de Deus. Agora o povo que está aí acha que ele está, agora tadinho, saindo do Polo Norte com trenó, aí enguiçou a rena lá e vai demorar.
onipresença de Deus, aqui eu vou ser rápido. Continentes, estados, nações, municípios, vilarejos, etnias. Significa que Deus, a onipresença, Deus está presente em todos os lugares. Isso você já sabe. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso você também sabe. Agora, isso que eu vou falar você não sabe. A onipresença de Deus significa que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo e de forma completa. Não tem partes de Deus aqui agora e partes na China. Deus está aqui de forma completa e está na China de forma completa. O que mais? Deus é espírito, um ser imaterial. Não tente imaginar Deus de barba, velhinho numa cadeira. Deus é espírito. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é uno. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A ignorância de Deus. Aí nós temos outros atributos que eu ficaria aqui dias falando. A justiça de Deus. A justiça de Deus ordena que Ele puna tudo o que é contrário à sua lei e à sua natureza. Também ninguém conhece esse atributo aí fora. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? Todo mundo acha que Deus fica vermelho, bufando. A ira de Deus é a resposta de Deus contra o pecado do homem. E a maior forma de demonstrar a ira de Deus foi matando o próprio filho na cruz. Eu termino com este atributo, que é o menos conhecido dos atributos: a santidade de Deus. Você sabia que Deus é santo? O Deus que você adora, o Deus da Bíblia, é santo. O que é a santidade de Deus? Fala de duas coisas. Primeiro, da impecabilidade de Deus, da pureza de Deus. Deus é puro. Deus não pode pecar. Abacuque 1,3 diz: tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quantos pecados você achou que bastou Adão e Eva cometer para ele expulsá-los do paraíso? Um único pecado. Deus não tolera a iniquidade, não tolera o pecado. Ele é santo. Tudo que é contrário à natureza dele, ele não tolera. Segundo, ser santo significa ser distinto. Fala da transcendência de Deus. Não existe nada que se assemelha a Deus. Se você pegar o serafim, o querubim, mais perfeito e magnífico dos céus, comparado a Deus, ele é um micróbio que rasteja no esgoto. Nada se equivale a Deus. Deus não é diferente de nós só de forma quantitativa, mas também qualitativa. Nada se assemelha a Deus. Deus é santo. Se a igreja conhecesse esse atributo. A Bíblia diz o que? Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome. O que é essa oração? A gente está orando para o nome de Deus ser mais santo? Claro que não. Jesus está dizendo: orem, zelem pela santidade do meu Pai. O nome de Deus é santo. O quarto mandamento do decálogo: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Se você falar com um judeu ortodoxo, ele não pronuncia o nome de Deus Yahvé, por causa do quarto mandamento. Ele acha o nome de Deus tão santo que ele tem medo de ofender a glória de Deus, pronunciando com seus lábios impuros Yahweh. Quando ele quer falar Deus, ele fala Adonai. E a gente está fazendo piadinha com o nome de Deus toda hora. Salmos 11 diz: santo e tremendo é o nome do Senhor. Ele é santo. Eclesiastes 5 diz assim: não se precipite com a tua boca de pronunciar palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e
tu estás na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Isaías 1 diz: quem vos requereu o só pisardes em meus átrios? Meu irmão, você já parou para pensar nessa visão de Isaías capítulo 6? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. Ele vê algumas criaturas diferentes lá, serafins. Ele vê serafins, com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Os serafins são as criaturas mais majestosas que existem. Por quê? Dado a proximidade que eles têm da glória e do trono de Deus. Nada chega tão perto como os serafins. Mas você notou, para que eles estejam naquele ambiente, eles cobrem o rosto e cobrem os pés? Por que os serafins, criaturas perfeitas, sem pecadas, cobrem o rosto? Porque aquele que está sentado no trono é santo. E ele é tão santo, tão puro. A radiação de santidade que emana daquele lugar é tão grande que aqueles serafins não podem olhar. Então eles cobrem o rosto. Porque se eles verem a glória de Deus, eles são dizimados. Então, de vergonha, eles cobrem o rosto. E por que eles cobrem os pés? Lembra quando Moisés tirou a sandália? Aqui é terra santa. Aquele lugar onde está o trono de Deus é tão santo que não pode sequer ser pisado por qualquer criatura. Nadab e Abiú foram brincar com Deus, Deus os matou. E ele falou, Moisés para Arão: sereis santificado entre o meu povo através daqueles que se achegarem a mim. Deus é santo. Toda vez que você orar, lembre-se que você está orando a um Deus santo. Toda vez que você ministrar, lembre-se, você está ministrando a um Deus santo. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.